Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor, amém? Não, o menino vai vir tocar. Em posse de um exemplar bíblico, por favor, procure o livro do profeta menor Joel e vá até o capítulo de número 2. Profeta Joel, capítulo de número 2. Antes de eu mencionar o versículo que nós faremos a leitura, eu preciso fazer uso desta mesma oportunidade e fazer algumas considerações que são pertinentes a este momento. Quero louvar a Deus por esta tão gloriosa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de falar em nome dEle. Eu tenho a consciência da minha pequenez, da minha limitação, e por isso tributo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como crente na pessoa bendita de Jesus, eu entendo que se eu estivesse lá, no último banco da igreja, não depreciando, obviamente, o último banco, mas se eu estivesse lá, sentadinho, só glorificando e exaltando o nome do Senhor, eu já estaria por demais satisfeito. Ainda mais quando nos é dada a oportunidade de falar em nome do Senhor. Por isso, tributo a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero também magnificar os céus pela vida do meu querido amigo Evandro. Cadê ele? Deixa eu localizar ele, está lá. Quero publicamente louvar a Deus pela tua vida e agradecer pelo contato tão respeitoso que fizeste comigo ao longo de alguns dias atrás, de alguns meses, na verdade, né? Já tinha tentado uma data, não foi possível por conta da nossa agenda, mas aprove Deus nos trazer nessa ocasião, e fica aqui minha gratidão e o meu carinho por ter a oportunidade de falar numa festa tão linda como essa. Muito obrigado, meu amigo. Concordo com você. Depois de Jesus, eu não vejo um outro nome que seja mais belo do que esse. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Impossível esquecer o nome dele, irmãos. Impossível. Quero também louvar a Deus pela vida da vossa pastora Shirley. Nós tivemos o privilégio de conhecê-la pessoalmente aqui e o meu coração se alegra de conhecer mais uma guerreira que tem feito a obra do Senhor Deus com muita ousadia, com muita coragem, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo. Quando eu olho para a pastora Shirley, eu penso, isso sim é mulher empoderada, mulher que faz uso da palavra do Senhor. Quem está sentado aqui? Não sou eu. Isso sim é empoderamento. Que Deus ministre sobre a vida da pastora Shirley muita saúde, porque nós precisamos de mulheres dessa categoria entre nós. Amém? Quero também louvar a Deus, e também não poderia deixar de assim o fazer, pela vida da minha amada esposa, com a qual eu estou casado. Já estamos completando 23 anos. É a mulher da minha juventude. Conheci ela enquanto jovem e com ela estou até o dia de hoje. Namoramos, trabalhamos juntos em muitos departamentos da igreja, nos casamos, fizemos a obra de Deus juntos, fomos ordenados a pastores e estamos juntos até o dia de hoje. Deus te abençoe, em nome de Jesus. É sempre muito bom ministrar. Tem mais de 23 anos que essa mulher me ouve. Mais de 23 anos. E a minha alegria é pregar quando ela está e quando meu filho também está. Pois bem, o Evandro me disse uma coisa aqui, que eu disse para ele, olha rapaz, o Evandro falou para mim assim, ó, pastor, fique à vontade. Eu falei, meu Deus, Evandro, eu não sei se ele já me viu pregar, falar para mim ficar à vontade, meu Deus. O pessoal da Assembleia de Deus lá do Simeone já me ouviram ministrar. O pessoal, acredito aí. Irmãos, o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração. E eu tenho a certeza que nós vamos sair daqui nesta noite, carregados por esta palavra. Amém, aleluia, glória a Deus. O texto referido a Joel, capítulo de número 2. Agora leve os teus olhos até o versículo de número 28. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28, diz assim, a tradução que tenho, ela diz assim, e há de ser que nos últimos dias
derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas, diga comigo, filhos, filhas, mais uma vez, filhos, filhas, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Você pode dizer amém por essa palavra? Amém. Pois bem, por favor, permita-me expor o texto a você que me ouve nessa noite. Nós estamos diante de uma palavra profética. Esta palavra profética, ela fora proferida por um homem cujo nome é Joel. E existem alguns aspectos que são extremamente importantes entender, sobretudo nesta noite e com esta festa. Existem algumas curiosidades na palavra que fora proferida por Joel aqui, no capítulo de número 2 e no versículo de número 28. O texto é claro e não requer muita demanda para interpretá-lo. Deus está usando o profeta Joel e este, por sua vez, está liberando uma palavra profética. É claro e evidente que nós estamos diante de uma palavra profética liberada. Mas o que me chama a atenção, pastora Shirley, é a pontuação do versículo. Porque o versículo, ele é pontual. Ele deixa claro que essa profecia, ela se diz respeito a um período específico. Isso está pontuado no texto. Eu vou de novo. Há uma palavra profética liberada. Mas esta palavra, ela foi liberada para um tempo específico. Não é para qualquer tempo, mas é para um tempo específico. Porque quando eu olho no versículo de número 28, segundo a tradução que aqui tenho, diz, e há de ser, vírgula, que nos últimos dias. Está pontuado aqui nos últimos dias. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, e estudando esse texto, estudando esse profeta por várias vezes ao longo de quase 30 anos, é notável, perceptível que Joel não está profetizando para o seu tempo. Joel não está profetizando para o seu contexto atual. Muito embora aquele contexto era um contexto muito conturbado, um contexto de muita dificuldade. Mas especificamente aqui no versículo de número 28, a profecia de Joel não é uma profecia pertinente ao seu tempo, não é contemporâneo ao profeta. Essa profecia, ela é uma profecia que aponta para um tempo específico. E o tempo específico está no texto. O texto claramente diz que se trata de uma palavra profética liberada para os últimos dias. Uma palavra liberada para os últimos dias. Isso é extremamente importante, porque não precisa ser um exímio conhecedor das Escrituras, não se faz necessário ser um hábil hebraísta, um grande exegeta, para conhecer, compreender e entender que, de fato, inexoravelmente, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face desta terra. Não precisa ser um exímio conhecedor, não precisa dominar o grego, dominar o hebraico, dominar o aramaico, não. É uma simples constatação bíblica. É olharmos para os textos bíblicos e comparar com aquilo que nós estamos vivendo, fica claro e evidente que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face desta terra.
foi cantado, foi adorado aqui por essa igreja que se faz presente, que em breve nos céus vai aparecer, em breve nos céus vai aparecer, em breve a igreja será arrebatada. Aleluia, glória a Deus. Que seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós podemos constatar isso com muita facilidade. Por quê? Porque verdadeiramente nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face desta terra. A palavra de Deus está se cumprindo afinco, texto por texto, palavra por palavra, profecia por profecia, estão se cumprindo infreavelmente, mostrando a veracidade desta palavra, mostrando que verdadeiramente está muito próximo e muito breve, eu acredito, que nós ouviremos a voz do arcanjo do céu, batendo, dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que nos foi preparado antes da fundação dos séculos. Bendito seja o nome do Senhor. Definitivamente nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face desta terra. Quando nós olhamos para o nosso contexto, quando nós olhamos para os nossos contextos, seja ele no contexto religioso, seja ele no contexto político, seja ele no contexto ético, seja ele no contexto moral, nós conseguimos perceber com muita facilidade que estamos afundados dentro de uma crise sem precedentes histórico. Todos os pilares que sustentavam os bons comportamentos de um indivíduo de bem têm sido completamente abalado. A moralidade tem sido abalada, a ética tem sido abalada, a política tem sido abalada. E vou dizer uma coisa para você: TikTok e Instagram está fazendo uma bagunça com a doutrina bíblica. Mas eu ainda quero dizer que existem homens de Deus e mulheres de Deus que vão preservar a soberania, que não possuem comissões no ouvido, mas que vão preservar a palavra santa, a palavra pura, a palavra imutável. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Nós olhando para o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos contemplando a olho nu uma inversão de valores absurda. Não precisa ser um cristão, adepto da palavra de Deus para estar chocado com o que está acontecendo com esse mundo. O mundo parece que virou de cabeça para baixo. O que é certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo, e aquelas verdades que eram absolutas foram relativizadas. Pode ser verdade para você, mas não pode ser verdade para mim. Todos os pilares que sustentavam o comportamento de um sujeito de bem têm sido completamente desestruturados. Eu olho para a Bíblia Sagrada e eu encontro o profeta Isaías dizendo que chegaria um tempo em que a terra cambalearia por conta do seu pecado. Eu vou de novo. Quando eu olho para o profeta Isaías, ele diria que chegaria um tempo em que a terra não conseguiria andar. Ela cambalearia por conta da sua iniquidade, por conta do pecado. O próprio Isaías, ele mesmo disse: chegará um tempo em que chamarão o doce de amargo, o amargo de doce, chamarão o certo de errado e o errado de certo. Mas ele naqueles dias profetizou: ai daqueles que tropeçarem e fizerem tropeçar o meu povo, ai daqueles que corromperem a justiça da terra, ai daqueles que corromperem os princípios estabelecidos da terra. Esta terra não está sozinha, esta terra não foi abandonada, esta terra tem um juiz, e breve ele virá, para prestar conta com absolutamente tudo que fizeram. Quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para as circunstâncias que nós estamos vivendo, gente, isso causa em nós uma perplexidade muito grande. Eu fico pensando nos mais velhos, eu fico pensando nos idosos, nos dias que nós estamos vivendo, o que nós estamos contemplando com os nossos olhos, o que nós, irmãos, eu estou dizendo para vocês, eu estou vendo coisa que eu nunca imaginei que eu iria ver. Eu estou vendo coisa, eu falei assim, eu não acredito. Nunca nos meus piores medos, sonhos, nunca nos meus piores pesadelos eu imaginaria que eu veria o que eu estou vendo. Aberrações, irmãos, coisa completamente fora. Eu
estava lendo alguns dias atrás uma matéria na França de um grupo de pessoas que se reuniram na frente de um prédio para fazer um protesto. E nesse protesto, todos eles estavam próximos ao chão, latindo como cachorro, porque estavam protestando porque se identificavam como cachorros. Eu li uma matéria de um homem num país, eu não me lembro agora se foi na China, que ele gastou milhares de reais, ou milhares da nota dele lá, para poder tomar a forma de um cachorro. Quando eu olho para essas coisas, eu falo assim, não é possível. A que ponto que o ser humano chegou? A Terra está convulsionando. Ela está convulsionando. Alguém pode olhar para esse tempo e pode dizer assim, e agora, pastor? E agora, pastor? O que será da gente? E agora, pastor, o que será da igreja? E agora, pastor, o que será das nossas comunidades de fé? E agora, pastor, vão começar a perseguir a igreja? E agora, pastor, pode ser que o Estado que não defende as pautas pertinentes da igreja se voltem contra a igreja. E agora, pastor, o que vai acontecer? Nós não vamos resistir. E agora, pastor, o que vai acontecer? Pois é, Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer uma coisa para você. Você acha que Deus foi pego de surpresa? Você acha que Deus não sabia que esse mundo neste tempo estaria virado de cabeça para baixo? Você acha que Deus não conheceria esse tempo? Você acha que Deus não conheceria essa realidade? Você acha que Deus não sabia que neste período, neste tempo, a iniquidade havia se multiplicado? O amor de muitos havia se esfriado? Você acha que Deus foi pego de surpresa? Não! Deus nunca foi pego de surpresa. Ele continua no trono. Ele continua na regência. Ele continua no trono. E ele sabendo de todas as coisas. Ele sabendo, embora eu estou dizendo para você que ele conhecia esses dias. Deus não foi pego de surpresa. Ele conhecia esses dias, ele já sabia do que estaria acontecendo, ele já conhecia na sua presciência, ele já via todo o contexto político, todo o contexto econômico, sociocultural, ele na sua presciência já entendia. Eu acho tão lindo isso. Eu acho tão extraordinário. A presciência de Deus é algo que me encanta, embora eu não consiga entender, porque Ele é Deus, eu sou criatura, mas a presciência dele me encanta. A capacidade que Ele tem de antever, de compreender, de saber as coisas do futuro. E na sua presciência, Ele lá, há milênios atrás, Ele usa o profeta Joel, no capítulo de número 2, no versículo de número 28, Ele está usando o profeta Joel para liberar uma palavra profética. E a palavra profética da eternidade é: Joel nem sabia, mas a eternidade já sabia. Joel nem entendia, mas a eternidade já sabia. A eternidade dizia: naquele dia todos os pilares da moralidade serão abalados. Naquele dia o que é certo se tornará errado, o que é errado se tornará certo. Naquele dia homem abandonará os costumes de homem e mulher abandonará os costumes de mulher. Naqueles dias, aí Deus então abre a boca do profeta e diz: e há de ser que nos últimos dias, nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabe o que isso significa? É que Deus sabia exatamente o que nós estaríamos vivendo aqui. É que Ele sabia exatamente o que nós estaríamos sofrendo aqui. E para estes dias, especificamente, Ele liberou uma palavra profética para este povo. Liberou uma palavra profética para esse tempo. Porque se Ele não liberasse esta palavra profética, se Ele não cumprisse a tua palavra, se Ele não derramasse o teu Espírito, se Ele não derramasse da graça do céu, certamente a igreja não suportaria, certamente a igreja não aguentaria. Mas há uma promessa de Deus sobre a igreja, de que o Espírito derramaria, de que o Espírito seria derramado para fortalecer a igreja, para levantar a igreja, para sustentar a igreja. A igreja não é sustentada pelo Estado, a igreja é sustentada pela palavra e pela presença do Altíssimo. Glória a Deus. Há uma palavra profética liberada para esses dias. Agora tem uma coisa interessante aqui, porque existem revelações que estão explícitas
Mas existem revelações que estão implícitas. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para poder compreender. O texto vai dizer, vem comigo, e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Perceba, note, que o que aparece aqui não é uma preposição. O que aparece aqui é um artigo. O texto não está escrito assim, e há de ser que derramarei do meu Espírito. O texto está dizendo, e há de ser que derramarei o meu Espírito. Pastor, mas isso é a mesma coisa? Nunca na vida, em hipótese alguma. Tanto nos originais que você encontra, seja ele no livro de Atos dos Apóstolos, seja aqui, aqui em Joel 2,28, não aparece a preposição do. O que aparece é o artigo o. Se você for ler esse mesmo texto, lá em Atos dos Apóstolos, se você chegar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando Pedro vai fazer uso desse mesmo texto, ali naquele versículo que Pedro está dizendo, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e há de ser que derramarei. No português aparece a preposição do, mas eu recorri ao original, e no original não aparece a preposição, o que aparece é o artigo. E o que isso faz de diferente para nós, pastor? Eu vou explicar uma coisa para você. Uma coisa é derramar do Espírito, outra coisa é derramar o Espírito. Se nós tivéssemos aqui a preposição do daria a ideia de fragmentação. Derramar, por exemplo, eu acho que esse vaso aqui, ó, vou citar só um exemplo usando esse vaso. Isso aqui é derramar da água. Isso é derramar da água. Eu derramei da água, eu não derramei a água. Porque quando eu derramo da água, isso fala de fracionalidade. Isso fala de frações, de pequenas frações. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e as manifestações do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo limitada a pelo menos 3 tipos de homem no Antigo Testamento: reis, profetas e sacerdotes. A manifestação do Espírito Santo não se dava de forma deliberada, não se dava sobre servos, não se dava sobre servas, não era algo que era completamente aberto para todos, mas havia uma restrição, uma limitação, uma seletividade no Antigo Testamento, e essa manifestação do Espírito dava-se somente a reis, a profetas, simplesmente a sacerdotes. Agora, o Senhor Deus está usando Joel para falar algo que não é do tempo dele, para falar algo que iria acontecer nos nossos dias, para falar algo que iria acontecer no dia 21 de outubro aqui em Jaboticabal, para falar algo que iria acontecer aqui neste sábado, nesta noite. Olha que coisa linda. Joel nem sabe o que está acontecendo, mas o Senhor Deus vai parar a eternidade, vai já abrir a mente de Joel, vai tomar o corpo de Joel, e naquele período o Senhor Deus vai abrir um parêntese na eternidade, e ele vai trazer uma das mais poderosas revelações para os dias que nós estamos vivendo. A palavra profética liberada é e há de ser. E há de ser é porque ainda não acontecia no tempo de Joel. No tempo de Joel, serva não recebia espírito. No tempo de Joel, servo não recebia espírito. No tempo de Joel, dificilmente, raras exceções, a mulher recebia o espírito. Então Deus vai tomar a boca do profeta e vai dizer assim: vai chegar um tempo, vai chegar um dia, vai chegar uma era em que todas as barreiras serão quebradas, em que todas as limitações serão quebradas. Se no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifesta de forma completamente fragmentada, haverá um dia em que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É tempo de plenitude, é tempo de graça, é tempo da glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Você pode fechar os seus olhos agora, você pode levantar a tua mão. Eu vou dizer: esse tempo é hoje, esse tempo é agora. Ele está aqui entre nós, a presença dele, o Espírito dele, o poder dele é liberado sobre. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode orar em línguas estranhas? Quem pode?
Tira a basura do campo. Rebabaraçui, camanto, resca, forébia, forga. No tempo de Joel, ninguém sabia disso. No tempo de Joel, ninguém poderia imaginar que chegaria um tempo em que um jovem de uma igreja como essa poderia simplesmente abrir a boca e transbordar de uma presença extraordinária. Aquilo que por tempo foi restrito aos clérigos, aquilo que por tempo foi restrito a sacerdotes, o Deus que é lindo, que quebra paradigmas, que destrói machismo, feminismo ou a ideologia que quer, ele está dizendo: naquele dia eu vou derramar sobre filhos, mas sobre as filhas também. Eu vou derramar sobre servos, mas sobre as servas também. Naquele dia, não vai ser só sacerdote, não vai ser só profeta, não vai ser só rei. Eu vou derramar o meu Espírito Santo onde houver uma alma sedenta, onde houver um crente com o coração aberto, onde houver uma pessoa desejando a presença dele. Eu irei derramar a minha glória, a minha presença. Ele está aqui entre nós, ele foi derramado entre nós. É por isso que você adora, é por isso que você ora em línguas, é por isso que você glorifica, é por isso que você se exalta, é por isso que você chora, é por isso, é a presença dele, é a graça dele, é o derramar dele, é bendito seja Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu não vou nem entrar no verbo derramar aqui no hebraico, porque eu quero ir para um outro lugar. Mas a ideia do verbo derramar aqui no hebraico é derramar com força até transbordar. Porque a ideia não é encher, a ideia é transbordar para revestir. Eu fico impressionado com gente que se contenta com tão pouco. Eu fico impressionado com gente que se contenta com gota. Eu fico impressionado com gente que se contenta com balde. Um dia Jesus chegou para uma mulher que estava com um balde na mão. Ela dizia assim: eu vim para esse balde para tirar água. Jesus olha para aquela mulher e diz: se você soubesse quem é que está falando contigo, você não água e eu te daria. Até do teu interior rios de água viva vai fluir, vai jorrar, vai transbordar, vai fluir, vai jorrar e vai transbordar. Agora tem gente que se com tudo pouco. Glória a Deus. Jesus maravilhoso. Você vai na igreja? Vou. E aí é congresso? Gente, Glória a Deus. rompemos o tempo da lei. Glória a Deus. Paradigmas foram quebrados. Adentramos num tempo onde o Espírito é derramado de forma exponencial, com força, não com o objetivo de apenas encher, mas de transbordar e revestir. Como é que a gente pode se contentar com tão pouco? Como é que a gente pode se contentar com uma vida tão simples, sendo que o sobrenatural nos é oferecido? O extraordinário, o ordinário comum, extraordinário, além do comum, além do ordinário. Nós precisamos entender que há uma palavra profética para os tempos que nós estamos vivendo. Mas escute, tem outra coisa interessante aqui, ó. Vossos filhos e vossas filhas. Vossos filhos e vossas filhas. Porque a aliança desse tempo não é com os pais. A aliança desse tempo é com os filhos e com as filhas. Os pais, os apóstolos, os pais da igreja já pavimentaram o caminho, já estruturaram a história, já levantaram os postulados da nossa doutrina, já defenderam, escreveram, produziram exemplares.
produziram uma cadeia apologética que defende a pureza, a ortodoxia das nossas doutrinas. Os pais da igreja pavimentaram o caminho durante toda a história. Os pilares já foram erigidos, os alicerces já foram lançados. Mas Deus está falando de um tempo em que a aliança não é com os pais, a aliança é com os filhos e com as filhas. E Ele está dizendo, nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Agora me ouça. Alguém pode olhar para essa geração? Alguém pode olhar para esse tempo? Alguém pode olhar para essa juventude? Alguém pode olhar para esse momento que nós estamos vivendo e pode caçoar e dizer assim: essa geração ser tomada por uma unção profética, essa geração ser tomada por um poder sobrenatural. Alguém pode olhar para essa geração e pode questionar. Eu vou dizer uma coisa para você. Existem alguns psicólogos, que é a minha área, que eu tenho muita admiração por eles. Alguns destes pastores, ministros de muita relevância, que chegaram a dizer assim que esta geração, alguns desses pastores, desses psicólogos disseram que esta geração é a pior geração que já se levantou na história. Alguns chegaram a dizer que esta geração é a geração mais drogatizada de todos os tempos. Alguns chegaram a dizer que esta geração é a geração mais ansiolítica, a mais depressiva, a mais ansiosa de todos os tempos. Alguns historiadores contemporâneos chegaram a dizer: deu ruim para esta geração, uma geração bizarra, uma geração do pulso cortado, uma geração da depressão, da angústia. Esta geração, não existem estudos que estão tentando apontar que essa geração regrediu intelectualmente. Escute-me com atenção, este momento da mensagem é muito importante. Pastor Achille, eu quase acreditei nisso. Quase. Porque eles diziam assim: olhe para a música que se produz. Perdeu a poesia, perdeu a letra, perdeu o encanto. As músicas, bará, 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 berê, 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 senta, 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 chão, chão, chão. Quando você olha para o que se produz culturalmente, quando você olha para o que se produz poeticamente, quando você olha para o que está acontecendo nessa geração, você assusta e quase concorda. Você diz assim: é verdade. Tivemos uma regressão cultural, poética, cognitiva. Quando a gente olha para o que está acontecendo, a gente chega a acreditar, e eu quase acreditei nisso. Escute isso, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu quase acreditei. Quase. Um dia eu estava no meu quarto, pastor, me preparando para um congresso. O Senhor Deus falou comigo. E Ele disse para mim assim: esta geração não é a pior geração que já existiu. Quando Deus falou isso para mim, eu disse para Ele assim: Senhor, mas como assim? Aí eu usei até uma fala acadêmica, né? Qual é o embasamento que o Senhor tem para isso? Porque quando a gente olha para essa geração, olha o que está acontecendo com eles. Cabelo roxo, azul, vermelho, lilás, punk, para cima, para baixo, verde, amarelo, azul, roxo. Me explica, fala para mim o que está acontecendo. E ele disse para mim assim: essa geração não é a pior geração que já se levantou. Eu vou te mandar o... No quarto eu disse para Deus: então me explique. Quando eu perguntei para Deus e disse para Ele me explicar, Ele me trouxe ao coração. Joel, capítulo 2, versículo de número 28. Aí, se você mandar o link desse número que eu te mandei hoje,
das fotos. E há de ser E aí depois esse número é o meu. que Se nos quiser mandar uma mensagem, olha, últimos André, tanto pendrive. Aí eu te mando o derramarei, querendo certo ou não, querendo perdão ou não, concordando ou não, aceitando ou não, há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito. Nossos filhos, nossas filhas, nossos filhos, nossas filhas, nossos filhos, nossas filhas, profetizarão. Eles não serão a destruição desse tempo, eles serão a voz profética para este tempo, a voz profética para este tempo. A mamãe toque a sébia. Ele me disse mais, eu falei assim, Deus, então por que essa geração está como está? Ele me disse, eu vou te explicar. Porque todas as vezes, pega isso, todas as vezes que Satanás percebe que Deus vai entrar na história de alguém para alterar a vida desse alguém, ele vai intensificar o ataque. Eu vou de novo para você pegar. Todas as vezes que Satanás percebe, ele não é onisciente, ele precisa usar da sua sagacidade, ele precisa usar da sua perspicácia, porque como ele não tem a onisciência, ele pega. E todas as vezes que Satanás percebe já ou não? que Deus vai entrar na história de alguém, todas as vezes que Satanás percebe que Deus vai fazer alguma coisa na vida de alguém, obrigado, viu? Naturalmente ele vai intensificar esse ataque. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai entrar na história. É simples. Vou te dar embasamento bíblico para isso. No capítulo 15 de Gênesis, Deus vai visitar Abraão e vai reforçar a promessa que Deus havia feito a Abraão, de que ele, ainda que com a idade avançada, e sua mulher estéril, teria um filho. E desse filho ele seria pai de multidões. No capítulo de número 15, Deus aparece para Abraão e reitera a promessa. O que eu prometi, eu vou cumprir, Abraão. Depois de oferecer um sacrifício, depois de enxotar as aves do céu para que não roubasse o sacrifício, ao pôr do sol, Abraão adormece. Quando ele adormece, Deus o visita no sonho e diz assim, pois bem, visitarei a tua descendência. Tu serás pai de uma multidão. Mas tem uma coisa, os teus filhos viverão em terra que não é de vocês. Os teus filhos viverão numa terra que não é de vocês por 400 anos. Teologicamente falando, a gente sabe que o tempo de Israel no Egito durou cerca de 430 anos. Abraão está dormindo e Deus está dizendo, mas a tua descendência viverá em terra que não é sua, apontando para o cativeiro egípcio, onde lá eles estariam por 400 anos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conhece a Bíblia por ouvir alguém pregar. Você conhece a Bíblia por ler. Você conhece a Bíblia por estudá-la, por meditá-la, por fazer parte dos estudos coletivos da igreja, escola bíblica dominical e por aí vai, cursos teológicos e por aí vai. Satanás não. Ele não conhece de ler. Ele estava lá. Ele viu. Ele contemplou. Ele vivenciou. Ele não conhece porque contaram. Ele conhece porque ele estava lá. Ele conhecia esta palavra profética liberada a Abraão de que a sua descendência ficaria cerca de 4 séculos no Egito. Satanás está contando o tempo Kairos, ou melhor, o tempo Cronos, desculpa. Satanás está contando o tempo Cronos. Quando ele sabe que os 400 anos está terminando, está acabando, ele sabe que Deus ia tirar o povo de Israel dali. Porque ele faz a contagem dos séculos. Chegou no final do 4º século, ele percebe que Deus vai mexer na história. Ele percebe que Deus vai alterar a história. Ele percebe que Deus vai mexer no Egito. Ele percebe que se levantará um líder para poder tirar aquele povo dali.
Quando ele percebe que isso vai ocorrer, sabe o que acontece? Intensifica o ataque contra a nação de Israel que estava no Egito. Dobram-lhe a carga de serviço e passam a chicoteá-los enquanto trabalham. Porque todas as vezes que o diabo percebe que Deus vai alterar a vida de alguém, todas as vezes que o diabo percebe que Deus vai entrar na história de alguém, todas as vezes que o diabo percebe que Deus vai entrar na vida de alguém para mudar a história, para mudar circunstâncias, para mudar situações, a tendência é que aquele momento se torne pior, porque o ataque é intensificado. E aquele ataque ficou tão intensificado que aquele déspota chegou para as parteiras hebreias e disse assim: olha, se quando estiver desfazendo o parto das hebreias e virem que for uma mulher, pode deixar nascer, mas se for um homem, mata. Eu não quero que nenhum homem mata. Eu não quero que nenhum homem viva. Por quê? Porque esse líder não vai aparecer. Esse líder não vai chegar. Esse líder não vai... O faraó nem sabia o que ele estava fazendo. Mas era a ação de Satanás por detrás da história. Mas uma coisa eu posso garantir para esta igreja que me ouve nesta noite: Satanás, querendo ou não, gostando ou não, o que Deus prometeu para a tua vida, para a tua casa, vai acontecer, vai chegar, vai se realizar, porque nada, absolutamente nada, pode impedir o que Deus tem para realizar na tua vida. Quem pode aplaudir o Senhor assim, faça. Estou caminhando para terminar. Escute. Todas as vezes que Satanás percebe que Deus vai mexer na história, todas as vezes, quer mais um? No comecinho do livro de Mateus, Jesus nasce. Quando Jesus nasce, alguns magos, não eram três é no filme da Sessão da Tarde que você vê, mas eram alguns magos, foram até Belém, guiados pela estrela, para saber onde Jesus tinha nascido. Quando Herodes fica sabendo que havia nascido um rei, e que este rei iria ser ovacionado, Herodes vai ao encontro desses magos e diz assim: olha, quando você encontrar ele, o rei, volte para me avisar, porque eu irei adorá-lo. Os magos sabiam exatamente a intenção de Herodes. Pegaram outro caminho, porque foram instruídos. Herodes ficou furioso. E o que Herodes mandou fazer, irmãos? Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Escute, é porque todas as vezes que Satanás percebe que Deus vai entrar na tua história, a tendência é piorar. A tendência é ficar difícil. A tendência é ficar mais doloroso. Por quê? Porque Satanás faz de você alvo. Agora escute para entender isso aqui. Escute. Quando eu perguntei para Deus, por que essa geração está do jeito que está? O Senhor Deus me disse: é porque essa geração tem uma promessa liberada sobre eles. É porque essa geração tem uma palavra profética liberada sobre eles. Então Satanás fez de você, jovem. Satanás fez de você, jovem, o alvo número 1 dele. É por isso que ele quer acabar com você. É por isso que ele quer acabar com a tua história. É por isso que ele quer acabar com a tua vida. É por isso que o índice de mortandade dos jovens não está chegando a 21 anos de idade. De alguma maneira ele está morrendo ou por acidente ou por overdose. E o número de suicídio não para de crescer, cresce de uma forma absurda. Por que isso está acontecendo com os nossos jovens? Porque essa geração é a geração mais depressiva? Porque essa geração é a geração mais ansiosa? Porque essa geração é a geração mais suicida? Porque essa geração é a geração mais drogatizada? Porque essa geração é a geração mais prostituída? Por quê? Porque há uma palavra liberada sobre a tua vida. Satanás sabe que você pode ser em Deus. Satanás sabe que você pode ser problema para o inferno amanhã. Satanás sabe que você pode ser o próximo pastor, a próxima pastora. Satanás sabe que você pode ser o próximo pregador, o próximo profeta que Deus vai levantar nesta terra. Ele sabe. Ele sabe, ele fez dessa geração o alvo número 1 desta geração. Ramai que sai. Elemento que minor que a face. Agora, comportadinho assim como nós estamos. Comportadinho assim como vocês estão, lindos. Que igreja linda. Que igreja ensinada. Se levante com essa mesma reverência. Se coloque de pé. Olhando para cá, lá e cor que sai, remantur que a sef, alam, porque minai chorgue a plaza.
Remeni como faz, trilha sou que manto, que me candalácia. Feche os seus olhos. Remando de olhos fechados. Você está achando que essa é só uma festa. Você está achando que esse é só um dia. Mas Deus te trouxe aqui para desfazer tudo aquilo que disseram a teu respeito. Deus te trouxe aqui para provar que Ele é contigo na tua vida. Deus te trouxe aqui para retirar toda a palavra de maldição que lançaram sobre a tua vida. Disseram para você, menina, moço, disseram para você que você não vale nada. Disseram para você que você não vai chegar em lugar nenhum. Disseram para você que você é um tribulado, que você dá problema. Disseram para você que você não vai chegar em lugar nenhum, que você não tem futuro. Gente que era para cuidar do teu coração te feriu. Gente que era para te proteger te feriu. Gente que era para te proteger te machucou. Às vezes o próprio pai, às vezes a própria mãe olhou para você, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai viver nada nesta vida. Você é um imprestável. Vozes da sua cabeça diz que você não deveria ter nascido. Por que você não se mata? Por que você não foge? Por que você não sai? Porque a tua vida é pessoas feriram no teu coração. Disseram para você que você ia ser mãe solteira. Disseram para você que você ia ser a vergonha da família. Disseram para você que você ia ser a vergonha do teu pai. Te xingaram, te chamaram de imprestável. Disseram que você não ia chegar em lugar nenhum. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: você não é o que falaram que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia diz que você é filho, que você é filha, que você é filho do Deus Todo-Poderoso. Deixou-me se olhos fechados. Feriram teu coração, te machucaram, falaram tanta coisa para você, te discriminaram, e por causa dessas palavras, você desenvolveu ansiedade, você desenvolveu síndrome do pânico, você desenvolveu medo, angústia, se tornou insegura, acha que não vai dar certo. Deus te trouxe aqui para te dizer: você não é o que falaram que você é, você é o que eu digo, você é meu filho, você é minha filha. Há uma palavra profética sobre a tua vida. Eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar o teu rumo. O casamento vai acontecer, a faculdade vai acontecer, e o meu nome vai ser glorificado na tua lavanda, chora, bonarada. E babai com suridiores. E a babara lá da banda churi de camará. Eu quero chamar, me permita uma direção, Evandro, pastora Chile, eu quero chamar todos os jovens aqui na frente, por favor, rapidinho aqui na frente. Venham aqui na frente, todos os jovens, ela é uma mandora que sai. Todos os jovens, venham aqui na frente. Quem tiver aí também, jovem, venha aqui na frente. Alamanda Shuri de Candarai, pode vir, mas venha de olhos fechados. Remanto cassé que sou. Olhos fechados. Aleluia. Você consegue não, eu sei que você consegue. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Tá? Alamanda Shuri Candarai. Aleluia. Deus maravilhoso. Aos pais que estão aí, ó. Aos avós, aos tios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teu filho não é uma tribulação. Teu filho não é um tribuloso. A tua filha não é uma qualquer. Ela não é uma perdida que só dá trabalho. Não é. Tio, tia, pai, mãe, vó, o teu sobrinho, o teu neto, não é. Ele não é o problema dessa geração. É que Satanás fez deles o alvo número 1. E Satanás quer destruir essa geração. Satanás quer acabar com essa geração. É por isso que eles estão sofrendo tanto. É por isso que eles estão padecendo tanto, por isso de tanta ansiedade, por isso de tanta depressão, de tanta insegurança. Eles não são o problema. E eu vou te dar um conselho. Pai, se você está aí,
Mãe, se você está aí, vó, tia, tio, se você está aí, e o teu filho está aqui, teu sobrinho, teu neto está aqui, se eu fosse você, eu saía do lugar de onde você está e vim agora dar um abraço no teu filho. Eu vim agora dar um abraço na tua filha. Talvez essa é a hora de você dar um abraço nele e dar um abraço nela. Talvez essa é a hora de você dizer: me perdoa, meu filho, me perdoe, meu filho. A mamãe recebeu com você. Você não é o problema da casa. Você não é o problema da família. Você não é a vergonha da família. A mamãe entendeu hoje. É porque sobre ti tem uma palavra liberada. É porque sobre ti tem uma promessa liberada. Você não vai ser maconheiro. Você não vai ser drogado. Você vai ser profeta. Você vai ser profetisa. Você vai ser o próximo pastor. Você vai ser a próxima pastora. Você vai ser o próximo líder. Há uma promessa liberada sobre a tua vida. Talvez você disse uma palavra pesada para o teu filho, pesada para a tua filha. Zera este quilômetro hoje. Zera este quilômetro hoje, Zera. Diz para ele: me perdoa, minha filha. Papai te ama. Papai acredita em você. Você vai ser uma grande serva de Deus. Você vai ser um grande servo de Deus. Há milagres acontecendo aqui. Há milagres acontecendo aqui. Há milagres. A graça. A renovo. A renovo. A renovo. A renovo. A renovo. A renovo.